Hoje eu quero direcionar esse conteúdo àqueles que estão noivos ou que estão se preparando para dar um grande passo rumo ao casamento, que é o período do noivado. E é um período onde tem tanta alegria, é um período tão bonito, o pedido de casamento é tão marcante para muitas pessoas. Só que esse período ele também traz consigo uma grande crise diante de todos os casais que eu acompanho. Eu acompanho muitos noivos também, muitos casais de namorados que estão caminhando para o noivado. Eles trazem inúmeros pontos que eu consegui condensar aqui, organizar, para a gente conseguir conversar nesse vídeo, que eu acho que deve ser útil para você também. Ou você que está noivo, ou então uma pessoa que você conhece. Então, se esse conteúdo for interessante, por favor, compartilhe para essa pessoa que precisa assistir esse vídeo. Se você não está noivo, já está casado, não tem problema, você pode também assistir e ver se algum desses pontos que eu vou comentar aqui se encaixa também na tua realidade hoje. Então você pode pensar: "Poxa, eu não tive uma boa preparação no meu casamento, meu noivado não foi tão bom, e acho que a crise do meu noivado, ela se estende para o meu casamento hoje". Então você é muito bem-vindo nesse conteúdo também. Por que que eu estou falando desse termo "a crise do noivado"? Porque o termo crise, ele significa que nós estamos em um período de tomada de consciência, é um período de extrema necessidade de atenção, você precisa estar atento àquele momento. Então, diante do noivado, é muito importante que você, perceba todos os elementos que estão, em volta daquele cenário, porque você está diante do passo mais importante da sua vida. Eu diria que o casamento é um dos passos mais importantes. A escolha da carreira é muito importante, a escolha do local onde você vai morar é muito importante, a escolha do seu estilo de vida é muito importante, mas quem vai te acompanhar nessa trajetória toda, eu diria que é o fator primordial, porque dependendo da sua escolha, você vai ter realmente uma vida abundante, em paz, ou você vai ter que enfrentar inúmeros desafios. Então, diante do noivado, as pessoas elas tendem a ficar muito inseguras, e aí gera um período de crise. E eu te digo, que bom que existe essa crise no noivado. É essencial que você viva um clima de tensão nesse período, então não fuja da crise. Nós vamos aqui, através desse conteúdo, tentar arrumar uma estratégia para que você consiga gerenciar esse período, mas é essencial que aconteça uma crise no noivado. Então se você está passando por uma crise agora, não se assuste. É natural que isso aconteça. Eu passei por isso no meu noivado, inúmeros pacientes, né, também relataram a mesma experiência e tantos outros casais que eu já conversei, em estudos, né, que a gente vai analisando o comportamento humano, existem, alguns padrões que diante daquela escolha, ele vai nos assustar um pouco, né. Eu queria dividir, ou melhor dizendo, organizar esse vídeo em 2 partes. Em uma parte, nós vamos falar sobre as principais dores, as principais queixas, e na outra parte, nós vamos falar sobre as estratégias de intervenção. Você pode acompanhar aqui na barra de tempo aqui do YouTube, você vai poder acompanhar cada uma das temáticas que a gente vai abordar aqui. Então, não, se você é uma pessoa que gosta de anotar, você pode aqui acompanhar os temas de cada uma das nossas pautas aqui, né, dos pontos que nós vamos falar, tá bom? Vão ser 3 pontos para cada, 3 pontos relacionados a dificuldades e 3 pontos relacionados à estratégia que nós podemos, organizar aqui para você aplicar, tá bom? Vamos lá, como eu falei, o primeiro ponto de tensão que tem dentro de um período noivado é por conta da grandeza dessa decisão, a magnitude desse passo que vocês estão dando. Isso gera inúmeras inseguranças, inúmeras dúvidas. Então, o primeiro ponto de partida da nossa partilha aqui, da nossa conversa, é que, diante do período de noivado, você vai estar inseguro, você vai estar com muita dúvida. "Poxa, será se essa pessoa que realmente vai valer a pena para eu seguir até o fim da minha vida?" Que eu não sei você, mas eu casei, com a ideia, com o propósito de passar o resto da minha vida com aquela pessoa. E para muitos pode ser um peso. Alguns sofrem com algumas dificuldades afetivas, emocionais, algumas carências, não tiveram referências paternas ou referências maternas, referências de casal. Então,
Essas pessoas que não tiveram essas referências, elas vão trazer muitas inseguranças. Alguns ouviram durante a sua vida que casamento não é bom, que casamento não presta, casamento é ruim. E aí você vai tendo uma imagem naquele diante da crise: "Meu Deus, será se isso vai acabar com a minha vida?". Olha, infelizmente, as pessoas, né, que não souberam se preparar bem para o seu casamento ou que não tiveram maturidade suficiente para gerenciar as crises do seu casamento, elas vão trazer para a gente um relato triste sobre a vida matrimonial. Não estou dizendo que é um mar de rosas, mas se você souber administrar todo o período, né, cada período, cada fase da sua vida, cada fase do seu relacionamento, isso vai ajudar bastante. Então a gente vai olhar para esse momento de insegurança e tentar olhar para com um olhar de esperança, buscar referências ali, certo? Diante dessa situação, a gente precisa, aí vem um ponto agora de estratégia para tentar resolver essa questão. A gente precisa começar a ter expectativas realistas, tá? Ter uma comunicação clara ali diante do noivado. Por quê? Porque diante de tanta coisa para organizar, a gente vai falar sobre a questão das organização, mas você fica com aquela insegurança: "Meu Deus, essa pessoa, ela tá mostrando um lado que eu não conhecia". E de fato, é diante da crise que você conhece a pessoa. Então é importantíssimo que você crie expectativas realistas, procure, referências de casais que estão casados não há 1, 2 anos. Casais que você também é importante, né, porque você vai encontrá-lo aqui naquele período, mas também procure referências de casais que estão há 10, 15, 20, 30, 50 anos. Eu tive a oportunidade de crescer com os meus avós, e ali eu vi um casamento que foi até o fim, durou a vida toda. Foram 56 anos de casado, 56 anos de fidelidade, de união, de respeito, de admiração pelo outro, 12 filhos, incontáveis netos, bisnetos, tataranetos. E ali eu vi uma resposta de amor madura, que em muitos outros lugares eu não via. E aquele exemplo me fez ter esperança que eu poderia ter um bom relacionamento, mas uma esperança cheia e permeada de prudência. Então por isso que é importante criar expectativas realistas de acordo com a situação atual que vocês estão vivendo e também ter uma comunicação clara. Diante dessas situações, da crise, você vai se revelando para o outro, né. A outra pessoa se revela para você. E aí você precisa entrar em um novo tipo de comunicação, um novo patamar de comunicação, onde vocês vão conseguir ali gerenciar esses conflitos de uma forma um pouco mais madura. E cada tempo essa comunicação ela vai precisar ser desenvolvida. É por isso que dentro do meu acompanhamento, o principal pilar dentro do processo terapêutico é a comunicação. Os casais precisam aprender a se comunicar em todas as etapas do seu relacionamento, desde ali do primeiro contato, namoro, noivado, casamento. É importante que em cada fase nós aprendamos a nos comunicar bem. Então, diante da insegurança e das dúvidas, criem expectativas realistas. Não pense que no começo já vai estar tudo perfeito, não vai. Desconfie se estiver, desconfie se estiver tudo perfeito. "Ah, porque a gente já vai casar, já tem tudo, já tem casa, já tem todos os móveis, é tudo projetado, a gente ganhou tudo". Bendito seja Deus se você ganhar tudo, mas não se apoie nisso para colocar a sua segurança no seu casamento. "Ah, porque a gente já tem tudo". Não, nem sempre vai ser assim, ou quase nunca vai ser assim. É tão belo ver um casal construindo tudo juntos do zero ali, cada um com um pouco que tem. Isso vai trazer muita maturidade para vocês. Mas se você tem tudo já, tudo bem, bendito seja Deus, mas não fuja da perspectiva da mudança, do amadurecimento. É importante que vocês saibam assumir responsabilidade juntos, mesmo diante da dúvida, mesmo diante da insegurança. A expectativa real e a busca por uma comunicação mais clara vai ajudar muito vocês, tá certo? Vamos agora para o segundo ponto que é relacionado à dificuldade, né, e a partir disso nós vamos traçar uma estratégia também para ele. Segundo ponto, conflitos sobre os detalhes do casamento. Aqui muito casal se perde, muito casal se perde, muitos casais se perdem. Eu já acompanhei casais de noivos que tinham um orçamento muito modesto.
para o seu casamento ali. Um orçamento muito básico ali, não tinha nem festa. Já outros noivos que eu acompanhei tinham um orçamento de centenas de milhares de reais. E independente de onde eles estão, seja o casal que está com um orçamento mais modesto ou um casal que está com um orçamento muito mais caro, os 2 eles se perdem nesses conflitos sobre os detalhes do casamento. Isso suga muito a energia do casal. São detalhes tanto relacionados à perspectiva estrutural, qual vai ser o buffet, qual vai ser o vestido de noiva, onde vai fazer a maquiagem, vai ter dia de noiva, não vai ter, quem serão os padrinhos, quem serão os convidados, esse familiar, ele tá brigado comigo, mas minha mãe quer que ele vá, enfim, tem muita coisa aqui que você vai ter que gerenciar como um grande conflito ali. E eu vejo muitos casais se perdendo, colocando esses conflitos acima do desejo de casar. Esse é o grande erro dos casais de noivos. Colocar os detalhes da celebração, que são importantes, não vamos nos negar que são importantes, mas colocar esses detalhes acima do desejo de contrair o matrimônio, de viver uma vida, um casamento realmente feliz, de união, de respeito, de admiração, de uma intimidade real ali, porque você agora está se entregando à pessoa que publicamente manifestou um interesse em dedicar a vida pelo outro, por você. Olha, gente, a beleza da vida conjugal é esta. Eu estou diante de uma pessoa que prometeu, diante de tantas pessoas e diante de Deus, que estaria comigo até o fim. É por esta pessoa que eu vou me entregar. Só que aí, como eu falei no início, gera muitas dúvidas. Será se essa pessoa mesmo? Enfim, já falamos como é que corrige isso. Mas o que que a gente precisa fazer então, diante de tantos detalhes, de tanta coisa que a gente precisa administrar? Vocês precisam, aí vem o ponto de resolução. Vocês precisam aprender a gerenciar o estresse pré-casamento. Muitas pessoas desenvolvem compulsões e então é importante que você saiba administrar esse estresse. Tem algumas pessoas entram em burnout porque tá estressadíssimo no processo de organização do casamento. Como é que a gente resolve isso? Acompanhamento terapêutico, atividade física, sono regulado, boas amizades, uma boa cerimonialista, um bom acompanhamento para a celebração, um bom diretor espiritual. Olhe, aqui você vai começar a perceber que vocês não estão sozinhos. É importantíssimo que esses conflitos sobre os detalhes, eles sejam administrados não somente por vocês 2, pelo casal em si, mas também por outras pessoas que estão ali para ajudar. Não são pessoas que estão emocionalmente envolvidas com a situação e vão querer fazer do jeito delas, que aí eu já vou entrar no terceiro conflito aqui. Isso já vocês vão já entender o que é que eu estou querendo dizer. É importante que vocês estejam rodeados de pessoas que estão ali para ajudar, para orientar. E quando eu recebo esses casais que estão diante desse conflito, a gente vai gerenciar esse estresse, vai criar uma estratégia de comunicação clara e objetiva, vamos eliminar ou diminuir, pelo menos, as inseguranças diante de uma avaliação biográfica da história de vida dessa pessoa, quais são os pontos que nós precisamos administrar para poder corrigir. Vamos traçar um mapa de referências para que ela possa também se basear em outros relacionamentos, não como um título de comparação para se diminuir, mas para enxergar como se fosse um farol para que ela conseguisse chegar onde ela quer chegar. Criar outras estratégias que vão ajudar na perspectiva de maturidade humana e espiritual, entende? Então esse ponto, ele vai ajudar muito aos casais. Eu vejo tantos casais indo para o altar com muito mais confiança. E outros casais ainda, aqui é bom que eu possa frisar isso, outros casais, diante dessas percepções, percebem que não era aquilo mesmo. Olha só que interessante. A gente acha que o período do noivado ele já é definitivo. Não é, não é. Eu lembro que quando eu estava noivo da Thaís, eu comentei que enquanto a aliança não viesse para o dedo anelar esquerdo, tudo poderia acontecer. A aliança aqui no dedo direito não queria dizer muita coisa, assim, queria dizer muita coisa, mas não queria dizer tudo.
que importava era o que seria dito diante do altar, diante de Deus, diante das pessoas, entende? Então, assim, diante do noivado, o noivado não é um período que você já garantiu o casamento. Não entre no noivado assim. Entenda, nesse ponto de vista, para que você tenha clareza do que você está fazendo, para não se deixar guiar apenas por impulsos. Tem que ser uma decisão emocional, afetiva, sim, mas também tem que ser uma decisão racional. Como eu falei, diante da crise, a gente vai conhecer muitas coisas do outro ainda. Ainda dá tempo de você refletir sobre isso. Mas eu não estou falando isso para gerar medo em você não, mas para que você consiga ter responsabilidade sobre a escolha que você está fazendo. E aí, como eu falei agora nesse ponto, você precisa procurar ajuda e orientação para que essa decisão seja a mais assertiva possível. Corrigir aquilo que precisa ser corrigido a tempo para que não gere um problema depois. No meu vídeo sobre as crises no casamento, você pode até procurar aqui no meu canal. Inclusive, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva o quanto antes para você não perder nada, nenhum conteúdo. Deixe o seu like neste vídeo e compartilhe para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas, tá? Lá no meu canal tem um vídeo sobre os 5 períodos de crise no casamento. E um desses períodos é altamente influenciado pela crise do noivado, então por um noivado mal administrado. Eu já acompanhei casais, pode ser estranho, pode soar estranho, mas eu já atendi um casal que estava casado há 45 dias. 45 dias. Um casal que procura terapia de casal, um casal em que ele se separa com 45 dias de casamento, o problema não estava no casamento, estava no noivado, estava na preparação, percebe? Tem tenham atenção, tenham responsabilidade. Graças a Deus esse casal tá bem hoje, tá? A gente fez um acompanhamento, a gente conseguiu orientar, deu ali a estratégia, hoje estão bem. Mas eu tô aqui nesse vídeo para tentar te ajudar a evitar isso, tá bom? Último ponto, como eu falei, é importante que você tenha orientação de pessoas que estão ali para ajudar vocês. Mas também vai ter a pressão de familiares e pressão de amigos. Então, o casal, às vezes, no período do noivado, precisa enfrentar isso. A pressão dos familiares, pressão dos amigos, principalmente no momento de escolher os convidados, escolher os padrinhos. Eu vejo muito casal em conflito por isso, pela pressão. Às vezes, o casal terceiriza ou deixa na mão dos pais as escolhas sobre o seu casamento, sobre a preparação do seu casamento. E aí você se perde, porque aí o pai e a mãe, muitas vezes, num ato de querer ajudar, mas acaba atrapalhando o processo, quer fazer o casamento do jeito deles e não do jeito que os filhos desejam. Casamento é um ato de responsabilidade dos noivos, do casal. Até para quem vai celebrar o casamento religioso, o celebrante, seja o padre ou o pastor, ele vai assistir o casamento, ele vai auxiliar, mas quem celebra o casamento são os noivos. Mesmo para os católicos, o casamento sendo um sacramento, não é o sacerdote que celebra o casamento, quem celebra são os noivos. O sacerdote está ali para auxiliar no acompanhamento e na celebração do rito matrimonial, mas quem celebra são os noivos. Por isso a responsabilidade é dos noivos, tá? E às vezes, diante dessa responsabilidade, alguns se perdem e ficam pegando muitas opiniões, e aí vai vindo uma pressão: "Ah, você não vai chamar o parente tal? Você não vai fazer uma festa? Você não vai fazer nada? Meu Deus, vocês deveriam ir para a lua de mel nas Maldivas, em Cancún. Vocês deveriam ir para Gramado". Gente, independente de onde vai ser a lua de mel, o mais importante é que vocês estejam juntos e não se deixem levar pela pressão externa, pela pressão dos outros. Sabe por que que às vezes a gente se deixa levar por essas pressões externas? Porque aí vem um ponto de imaturidade. Tudo bem, estamos ali num processo de crescimento e vamos falhar muitas vezes. Mas é essencial que nós possamos corrigir esse conflito através da pressão dos familiares e amigos, através de uma busca sincera por crescer na maturidade humana e espiritual. E aí vem um ponto de correção aqui.
Como é que a gente corrige se lidar com essa pressão externa, seja de familiares, amigos ou até mesmo de questões de recursos. Maturidade humana e espiritual. Casamento não é um ato meramente humano, ele é um ato que na sua essência exige e necessita de nós uma resposta também de maturidade espiritual. Fulton Sheen escreveu no seu livro Três para Casar que o casamento é composto por três pessoas, o homem, a mulher e o amor, que é o próprio Deus. Se a gente negligencia isso, provavelmente o casal vai viver em um eterno conflito, porque o número 2 ele representa opostos, né. Já o número 3 ele representa essa configuração de aquilo que é eterno. Então, precisa ter Deus no meio desse casamento. Mas também não terceirize apenas a responsabilidade do seu casamento àquilo que Deus pode fazer por vocês. Deus vai fazer muito, vai, mas ele não vai fazer a sua parte. Por isso você precisa crescer em maturidade humana, preparação emocional, maturidade emocional, organizar os seus afetos, crescer na vida íntegra e cheia de virtudes. Precisa desenvolver as virtudes. Você precisa se desenvolver dentro da sua perspectiva humana, espiritual, emocional, física, afetiva, profissional. Todas essas áreas precisam ser desenvolvidas. Não quer dizer que precisam estar prontas, mas precisam estar em processo de evolução. E para isso você pode, novamente, procurar alguém que possa te auxiliar nisso. Seja no acompanhamento de um diretor espiritual, seja no acompanhamento terapêutico, seja em um curso, seja em um vídeo como este aqui, ou vários outros vídeos que a gente está disponibilizando ali no canal, mas não deixe de procurar ajuda. Você precisa se preparar emocionalmente e espiritualmente, crescer em inteligência emocional, capacidade de comunicação, aprender como interagir com o outro diante dos momentos de crise, gerenciar a rotina organizacional de vocês, administrar os conflitos ali, o que é que nós devemos, onde nós devemos colocar a nossa energia, onde é que nós devemos colocar o nosso coração. E no movimento de harmonia entre os noivos, o casamento vai já se preparando. O noivado é um grande preâmbulo, né? Um grande, um grande a grande introdução, a preparação para tudo aquilo que vocês vão viver. E não pense que o casamento é o prólogo, é o final das coisas. Não, o casamento ele é apenas o início de tudo que vocês vão viver, diante da vida que vocês vão viver. Num livro, eh, Claro Escuro, do Gustavo Corsão, eu já citei esse livro aqui outras vezes, mas trazendo aqui para vocês, né, esse livro aqui, acho que dá para focar na câmera aqui, tudo bem. Esse livro aqui, ele vai falando sobre a boa escolha, e diz que o principal ponto de crise dos casais é a imaturidade, a futilidade dos cônjuges. Então cresça em maturidade humana, saiba fazer uma boa escolha, saiba não só uma boa escolha diante da pessoa, mas diante das coisas que vocês têm que administrar, das demandas de festa, de buffet, de igreja, de convidados. Saibam fazer boas escolhas. Vocês precisam e para fazer boas escolhas, você precisa ser uma pessoa de virtude, uma pessoa virtuosa, que cresce na virtude. E através desse crescimento, dessa maturidade, você também vai ter ali, colher grandes frutos no seu casamento, tá bom? Não faça como aqueles que propagam o casamento como algo ruim. Não pense que o casamento vai ser um fardo para vocês. Ele vai ser um peso, sim, porque exige de nós uma responsabilidade. E, graças a Deus, temos aqui por onde recomeçar, crescer, se desenvolver como um homem, como mulher, como um casal, como família. Aqui nós temos acesso a tudo aquilo que nós precisamos. Não deixe de procurar. Saiba que no casamento vocês vão viver uma das experiências mais extraordinárias da vida de vocês. Principalmente quando começarem a construir, né, realizar os sonhos juntos, começarem a ter os filhos, começarem a viver aquela rotina como um casal, que vai ter sim a sua responsabilidade, vai ter sim as suas dificuldades, mas com certeza, sabendo gerenciar esta crise, com certeza vocês vão viver uma vida em paz, uma vida em harmonia, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Compartilhe com aquela pessoa que precisa. Fique com Deus e até a próxima.